firme e não se abalará. O trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as águas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade do Senhor é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém. Vamos colocar de pé, vamos colocar o nome do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor uma saudação. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Vamos responder esta saudação cantando o hino 10.
mesmo em meio às tempestades desta vida, nós encontramos no Senhor o nosso socorro, encontramos no Senhor o nosso braço forte que nos guia, que nos guarda, que nos preserva do mal. Por isso, Senhor, queremos nesta manhã te adorar na beleza da tua santidade. Reconhecendo, Senhor, que somos pecadores, muitas vezes somos tentados a ir contra teus mandamentos, pela nossa natureza, pelo mundo, por Satanás. Mas, Senhor, confiados em tua graça e na mediação do teu bendito Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos o perdão dos nossos pecados. E te pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça pelo teu poder, que o Senhor nos guarde pela tua palavra, que o Senhor nos conduza e nos dirija pelo teu Espírito Santo. Fortalece-nos, ó Deus, nesta manhã, por meio da leitura da tua palavra, por meio da pregação da tua palavra. Dá que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos renove a fé e a esperança no Senhor. Abençoe, ó Deus, a igreja aqui reunida, cada irmão, cada irmã, cada criança. E seja, ó Deus, a tua igreja ao redor do mundo. Lembramos especialmente da tua igreja das regiões de conflitos, de guerra. Também, Senhor, da igreja perseguida, pelos campos missionários, Senhor, para que a tua palavra seja pregada ainda mais com graça, com intrepidez, para que os teus eleitos, Senhor, se cheguem para ti. E também te rogamos, Senhor, que o Senhor apresse a tua vinda. Em nome de Jesus, teu Filho, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 29. Vamos fazer a leitura do Salmo 29. Depois nós ainda cantaremos o Salmo 46. Salmo 29 diz assim a palavra do Senhor: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Vamos ao Senhor, Salmo 46.
Diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem, e eles lhe obedecem? É aqui a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, queridas crianças, esta semana, no nosso estado, Minas Gerais, foi marcado por cenas de dor, de destruição. Chuvas intensas, enchentes, deslizamentos, famílias que perderam casas, histórias interrompidas de forma repentina. Quando a água sobe, ela não pede licença. Quando a terra cede, não há aviso suficiente que prepare o coração. As imagens que vimos não são apenas números ou estatísticas. São pessoas reais, crianças, pais, avós, trabalhadores, cristãos, igrejas, prédios de igrejas que foram invadidos pela água. E diante de situações assim, uma pergunta inevitavelmente surge no coração humano: onde está Deus quando a tempestade chega? E essa pergunta não nasceu hoje. Ela já ecoava naquele barco descrito por Lucas capítulo 8. Jesus disse aos discípulos, versículo 22, passemos para o outro lado do lago. Eles obedeceram. Entraram no barco, estavam no centro da vontade de Cristo. E então veio a tempestade. O vento se levantou com violência. As ondas começaram a invadir a embarcação. E o texto é claro em afirmar que eles estavam em perigo real. O mais desconcertante, porém, é o que Jesus fazia naquele momento. Ele dormia. Enquanto o barco balançava e os discípulos lutavam contra a água que entrava, o Filho de Deus permanecia adormecido. Essa cena nos confronta profundamente. Como conciliar a soberania de Cristo com o caos da tempestade? Como manter a fé quando parece que Ele está em silêncio? Como interpretar tragédias e dores à luz do senhorio de Deus? A tempestade
do mar da Galileia não foi acidente. Não estava fora do controle divino. Ela aconteceu depois de uma ordem de Jesus. Passemos para o outro lado. A travessia começou por iniciativa dele. Isso significa que a tempestade não veio para frustrar os planos de Cristo, mas estava incluída no caminho que ele mesmo havia determinado. Quando finalmente Jesus se levanta e repreende o vento e as ondas, sobrevém grande bonança. E então ele faz uma pergunta que atravessa os séculos até chegar em nós. Onde está a tua fé? Mas o ponto culminante da narrativa não é apenas a calmaria, é a reação dos discípulos, cheios de temor e admiração, perguntando uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e me obedece? No fim das contas, a grande questão não é sobre meteorologia, mas sobre cristologia. Não é apenas sobre a força do vento, mas sobre a identidade daquele que está no barco. À luz do que presenciamos essa semana em Minas Gerais, essa pergunta se torna ainda mais urgente. Não temos todas as respostas para o sofrimento humano, nem explicações simples para as tragédias complexas. Mas o texto nos conduz à única direção segura: olhar para Cristo e perguntar com seriedade e reverência quem Ele é para nós quando o barco começa a encher de água. Porque no fim, a maior questão não é o tamanho da tempestade, mas se conhecemos verdadeiramente aquele que tem autoridade para repreender. Irmãos e irmãs, o texto começa de maneira simples, mas profundamente significativa. E o texto, certo dia, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado do lago. A iniciativa não partiu dos discípulos. Passemos para o outro lado do lago. Não foi uma decisão estratégica deles. Não foi um impulso humano. Foi uma ordem de Cristo. A travessia começou porque Jesus determinou que começasse. Isso significa que o que viria depois, inclusive a tempestade, não estava fora do conhecimento, da vontade e da autoridade de Deus. Esse detalhe é fundamental para a compreensão do texto. Os discípulos não estavam em desobediência quando a tempestade surgiu. Eles não estavam fora do centro da vontade de Deus. Pelo contrário, estavam exatamente onde Cristo os havia colocado. Entraram no barco por ordem dele. Isso nos ensina algo que confronta a nossa teologia prática. Estar na vontade de Deus não é garantia de mar calmo. Obediência não é sinônimo de ausência de provação. A travessia tinha um propósito. Do outro lado do lago, em território gentílico, havia um homem dominado por demônios que seria libertado.
da libertação, porém, vem a tempestade. Antes da manifestação do poder de Cristo sobre as forças espirituais, Ele revela a sua autoridade sobre as forças da natureza. Nada naquele trajeto era aleatório. Havia direção, havia intenção, havia soberania. Isso nos leva a considerar a doutrina da providência de Cristo. Cristo não apenas reage às circunstâncias, Ele governa o caminho. O mesmo Jesus que diz: passemos, é aquele que conhece o vento que se levantará hora depois. Ele não foi surpreendido. O céu não entrou em pânico. A tempestade não representou perda de controle. A travessia estava debaixo da autoridade daquele que conduz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Muitas vezes, quando enfrentamos crise, nossa primeira reação é pensar que algo saiu do eixo, que o plano falhou, que Deus perdeu o controle da situação. Mas Lucas 8 nos obriga a rever essa percepção. A tempestade aconteceu depois da ordem de Jesus. Isso significa que o Senhor não apenas está presente nas bonanças da vida, mas também conduz os seus discípulos por caminhos onde a fé será provada. Há também um aspecto pastoral profundo aqui. Jesus não disse aos discípulos como seria a travessia. Apenas disse que haveria uma travessia. Ele não prometeu ausência de vento, prometeu a chegada do outro lado. A segurança dos discípulos não estava na estabilidade do barco, nem na experiência náutica deles, mas na palavra de Cristo. Se Ele disse: passemos, então o outro lado já estava garantido. Ainda que o caminho até lá incluísse ondas violentas. Aplicando isso à nossa realidade, aprendemos que a tempestade não anula as promessas de Deus. Quando Ele nos chama a segui-lo, não nos chama para um percurso previsível, mas para uma jornada segura sob a sua autoridade. A segurança do crente não está na calmaria das circunstâncias, mas na fidelidade daquele que ordena a travessia. Portanto, antes de olharmos para o vento e para as ondas, precisamos olhar para a voz daquele que disse: passemos. A fé começa não com a análise da tempestade, mas com a confiança na palavra de Cristo. Porque se foi Ele quem ordenou a partida, então nenhuma tempestade pode impedir a chegada ao destino que Ele mesmo determinou. E depois de ordenar a travessia, o texto nos conduz a uma cena desconcertante. Enquanto navegavam, ele adormeceu. O vento começa a soprar com violência, as ondas se levantam, o barco começa a encher de água e Jesus está dormindo. Lucas não suaviza a situação. Ele afirma que estavam em perigo. O risco era real, o medo era legítimo, a ameaça não era imaginária. E, no entanto, o Filho de Deus dorme. Esse
detalhe revela, em primeiro lugar, a verdadeira humanidade de Cristo. Ele se cansa, ele sente o peso do dia, ele dorme como qualquer homem. O mesmo Senhor que governa os ventos, experimenta o limite físico do corpo humano. Aqui vemos a beleza do mistério da encarnação. Plenamente homem, sujeito ao cansaço, plenamente Senhor, soberano sobre a criação. O sono de Jesus não é indiferença, é humanidade real. Mas do ponto de vista dos discípulos, o que se impõe não é a teologia da encarnação, é a sensação de abandono. O barco afunda e ele dorme, a água sobe e ele permanece em silêncio. Quantas vezes essa experiência ecoa em nossa própria vida? Oramos, clamamos, olhamos ao redor e parece que o céu está em silêncio. Parece que Deus não está reagindo com a urgência que julgamos necessária. A demora dele confronta a nossa ansiedade. É importante perceber que o silêncio aparente de Cristo não significa ausência de controle. O fato de ele dormir não indica descuido. Pelo contrário, o sono de Jesus revela uma confiança absoluta na soberania do Pai e na segurança do propósito divino. Ele não dorme porque ignora o perigo. Dorme porque sabe que nada pode frustrar o plano estabelecido. O descanso dele é a expressão de autoridade, não de fragilidade. Enquanto isso, os discípulos entram em pânico. Eles o despertam com um clamor que mistura fé e desespero. Mestre, mestre, vamos morrer. A fé é ali. Eles correm até ele. Mas é uma fé ainda dominada pelo medo. Eles creem que Jesus pode fazer algo, mas não conseguem descansar enquanto ele parece inativo. A crise externa revela a fragilidade interna. A tempestade no lago expõe a tempestade do coração. O silêncio de Cristo tem função pedagógica. Ele não está ausente, ele está ensinando. A fé amadurece quando aprende a confiar, não apenas quando vê ação imediata, mas quando experimenta a espera. A confiança verdadeira não depende de sinais constantes, mas repousa na certeza da presença. Mesmo dormindo, Jesus está no barco. Mesmo em silêncio, ele continua Senhor. Aplicando isso à nossa realidade, precisamos reconhecer que uma das provas mais profundas da fé não é a intensidade da tempestade, mas o tempo do silêncio. Quando Deus não responde na velocidade que desejamos, somos tentados a concluir que Ele não se importa. Lucas 8 nos mostra o contrário. O Cristo que parece dormir é o mesmo que no momento certo se levantará com autoridade absoluta. Portanto, o silêncio aparente de Cristo não deve nos levar ao desespero, mas à confiança
perseverante. Ele pode parecer inativo aos nossos olhos, mas jamais está ausente do controle. A presença dele no barco é mais determinante do que o barulho do vento. E a fé amadurece quando aprende a descansar na presença de Cristo, mesmo quando ele parece estar em silêncio. E depois do clamor desesperado dos discípulos: Mestre, mestre, vamos morrer. O texto diz simplesmente: ele se levantou. Essa ação marca o ponto de virada na narrativa. O Cristo que parecia em silêncio agora se ergue. Não há um ritual, não há invocação prolongada, não há esforço dramático, não há uma campanha, um propósito, apenas uma palavra de autoridade. Ele repreende o vento e a violência das águas. E tudo se acalmou e ficou tranquilo. A palavra usada por Lucas para repreendeu é forte. É o mesmo verbo empregado quando Jesus repreende demônios e enfermidades. Isso não é uma conversa com a natureza, mas uma ordem. O vento não é persuadido, ele é silenciado. As ondas não são acalmadas gradualmente, são subjugadas. A criação responde imediatamente à voz do Criador. E aqui o evangelista nos conduz a uma afirmação implícita, mais profunda. Jesus faz o que no Antigo Testamento somente Deus faz. Nos Salmos, é o Senhor que domina o mar revolto, como nós lemos no Salmo 29. Quem estabelece limite às águas, quem acalma a tempestade e conduz os marinheiros ao porto seguro. Ao agir dessa maneira, Jesus não apenas demonstra poder, ele revela identidade. Sua autoridade não é delegada como a de um profeta comum. Ele não ora pedindo intervenção, ele ordena com autoridade própria. Note também um contraste impressionante. Grande tempestade, grande calmaria. A transição é imediata. Não é uma redução progressiva do vento, mas uma cessação total. O caos dá lugar à ordem com uma única palavra. Isso ecoa a própria criação em Gênesis, quando Deus fala que tudo é criado. Aquele que está no barco é a mesma voz desde o princípio. Aquele que estabelece limite às águas. Essa autoridade soberana é abrangente. Não se restringe ao mundo natural. No contexto mais amplo do capítulo 8, veremos que ele tem autoridade sobre os demônios, sobre doenças e até sobre a morte. Lucas está construindo uma revelação progressiva. Nada escapa ao senhorio de Cristo. Nem forças espirituais, nem enfermidade, nem elementos da criação. Tudo está sujeito a Ele. Mas há algo mais profundo aqui. A autoridade de Cristo não é apenas poder bruto, é poder redentor. Ele não
acalma a tempestade para exibir força, mas para revelar quem Ele é e fortalecer a fé dos discípulos. Sua soberania não é fria ou distante, é pessoal e intencional. Ele intervém porque seus discípulos estão no barco. Ele se levanta porque responde ao clamor. Essa verdade traz enorme consolo à igreja. Vivemos em um mundo marcado por forças que parecem incontroláveis, catástrofes naturais, crises políticas, enfermidades, incertezas. Porém, Lucas capítulo 8 nos lembra que nenhuma dessas forças é autônoma. O vento só sopra até onde a autoridade de Cristo permite. As ondas só se levantam dentro do limite estabelecido por Ele. A soberania de Jesus não é teórica, é concreta e absoluta. Ao mesmo tempo, essa autoridade nos confronta. Se Ele tem poder sobre o vento e o mar, então tem autoridade também sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre a nossa fé. Não podemos admirar o seu poder sobre a natureza e resistir ao seu senhorio sobre o coração. A pergunta que emerge da calmaria não é apenas como Ele faz isso, mas quem é este? Se Ele é Senhor da criação, deve ser Senhor da nossa confiança. Assim, a autoridade soberana de Cristo é o centro desse texto. A tempestade revelou o medo dos discípulos. A palavra de Cristo revelou a sua identidade. O barco quase afundou, mas o propósito maior era revelar que ali estava o próprio Senhor da criação. Quando Ele se levanta e fala, o caos se curva, o vento se cala e o mar obedece. E depois que o vento se cala e o mar se aquieta, esperaríamos palavras de consolo imediato, talvez um gesto de encorajamento, uma explicação detalhada do que aconteceu. Mas Jesus faz algo diferente. Ele dirige aos discípulos uma pergunta curta e penetrante: onde está a vossa fé? Essa pergunta é o ponto espiritual mais alto do texto. A tempestade externa não cessou, mas agora Cristo trata da tempestade interna que não cessou. Ele não pergunta se eles têm fé, mas onde ela está. A questão não é a existência da fé, mas a sua localização, sua operação, sua aplicação concreta no momento da crise. Eles creram o suficiente para correr até Ele, mas não creram o suficiente para descansar nele. A fé dos discípulos não estava ausente, não estava desorientada. Eles viram milagres, ouviram ensinos, testemunharam autoridade sobre enfermidades e espíritos malignos. Mas diante da força do vento, a experiência prática pareceu mais real do que as promessas. O barulho das ondas falou mais alto do que a palavra de Cristo. E é exatamente aí que a pergunta nos alcança:
Onde está a nossa fé quando o diagnóstico médico chega? Onde está a nossa fé quando enfrentamos perdas, crises financeiras, conflitos familiares? Muitas vezes nossa fé permanece no campo da confissão verbal, mas se retrai no campo da confiança prática. Dizemos que Cristo é Senhor, mas trememos como se tudo estivesse fora do controle. Depois da pergunta de Jesus, o texto diz que os discípulos ficaram possuídos de temor e admiração. Agora não temem mais o vento, temem a Cristo. A tempestade produziu pânico. A revelação da identidade de Jesus produz reverência. E eles perguntam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e lhes obedece? Essa é a pergunta central do Evangelho. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Jesus pode resolver problemas, é reconhecer quem Ele é. Quando entendemos que aquele que está no barco é o Senhor da criação, a natureza da nossa confiança muda. A fé deixa de ser desespero religioso e se torna descanso na soberania divina. A pergunta: onde está a vossa fé? Não é condenação, mas convite. Cristo não abandona os discípulos por causa da fraqueza deles. Ele os conduz ao amadurecimento. Ele usa a tempestade como instrumento pedagógico. A fé cresce quando somos confrontados com a grandeza de Cristo. O objetivo não era apenas acalmar o mar, mas aprofundar o conhecimento que eles tinham dele. Isso nos conduz à aplicação para a igreja. Vivemos dias de incerteza, medo e instabilidade. O mundo parece um mar agitado. Às vezes a igreja também se sente como um barco pequeno cercado por ondas. Mas a pergunta de Cristo continua ecoando em nossa comunidade: onde está a vossa fé? Nossa segurança não está na estabilidade econômica, na força das instituições ou na ausência de Cristo. Nossa segurança está na presença de Cristo no barco. A igreja não navega sozinha. O Senhor que governa o vento, governa também a história. Ele não prometeu ausência de tempestade, mas garantiu sua presença e seu propósito. Portanto, a aplicação é clara. A igreja é chamada a confiar na palavra daquele que ordenou a travessia. Somos chamados a amadurecer na fé e descansar na soberania de Cristo e a testemunhar em meio às tempestades do mundo que há um Senhor sobre todas as coisas. Quando o vento sopra e as ondas se levantam, nossa resposta não deve ser desespero, mas adoração confiante. Porque no fim, a maior evidência da fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar naquele que tem autoridade sobre tudo. E se Cristo está no barco, podemos atravessar qualquer tempestade, certo de que chegaremos do outro lado, conforme o propósito dele. Amém. Vamos responder esta palavra cantando o Salmo 124.
Deus, bendito Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te louvamos, Senhor, por Tua palavra, pois o Senhor fala com a sua igreja. O Senhor nos chama a confiança plena no Senhor. O Senhor nos chama a esperar no Senhor. O Senhor nos chama a Te adorar reverentemente em toda e qualquer situação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos temores, até mesmo ao nosso desespero diante das circunstâncias, diante da instabilidade da vida e das crises do mundo. Senhor, oramos por cada um dos irmãos, irmãs, jovens, crianças, que passam também por tempestades em suas vidas, que muitas vezes se veem sem esperança, se veem, Senhor, desanimados, sem propósito na vida. Senhor, para que a Tua palavra nesta manhã toque aos corações, para que cada um olhe para Cristo e veja no Senhor a esperança de vida, a esperança da glória. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, oramos pelas autoridades constituídas, rogamos também, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa nação, que o Senhor leve a consciência daquelas autoridades que têm deixado de fazer o que deveriam fazer, ou têm trabalhado em benefício próprio para o seu próprio proveito, esquecido de fazer as obras que o nosso país precisa, as obras estruturais. Senhor, oramos a Deus para aqueles que foram vítimas das enchentes desta semana em Minas Gerais. Rogamos, Senhor, para aqueles que perderam seus parentes, que o Senhor traga consolo em meio à dor, que o Senhor use deste momento para fazer-nos confiar ainda mais no Senhor. Oramos pela igreja ali, tua igreja, teu povo, e também foram dizimados em meio à tempestade. Oramos, Senhor, para que o Senhor levante as autoridades para fazer o que precisam ali, para restaurar as condições daquelas pessoas e daquelas cidades. Louvamos, Senhor, porque o Senhor já tem levantado voluntários, pessoas que têm mobilizado para ajudar. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos, aqueles que também ali em meio à tempestade ficaram feridos. Oramos, Senhor, por todas as autoridades de segurança, também pelas autoridades médicas. Pedimos que o Senhor dê força e ajude para que eles também estejam sempre prontos e dispostos a ajudar. Senhor, com tantas das tempestades deste mundo, tempestades políticas, geopolíticas, temos visto também guerra que tem se levantado ali no Oriente Médio. Queremos também, Senhor, orar por todas as pessoas, as vítimas inocentes que estão naquela região de conflitos. Queremos pedir que o Senhor proteja e guarde os inocentes, os civis. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor use essa situação para libertar aqueles que estão
Deus Pai, abençoe-nos neste dia. Abençoe o nosso descanso. Seja um dia de edificação e comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. Abençoe a semana que está diante de nós. Também queremos te agradecer por aqueles que viajaram, que viajaram até aqui, que estão conosco nesta manhã. Tua boa mão esteja nos ajudando, nos fortalecendo. Também oramos pelos irmãos